Capítulo 4. Obrigado, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Quero, essa noite, discorrer um texto que você conhece ele, mas ele tem muito a nos ensinar a nossa compreensão do culto a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela ficou grávida, deu luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Como devemos cultuar a Deus? A Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou para Ele. Nós somos formados por Ele. Paulo disse que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tenho tempo para discorrer todo o contexto que envolve, mas apenas quero dizer, irmãos, porque Adão e Eva perderam o paraíso. Todos sabem, foi por causa do pecado. Estavam no melhor lugar do mundo que poderia se estar. Recebiam a visitação de Deus. Toda a viração do dia, Deus estava ali a falar com aquele casal. Deus era o seu mestre, Deus era o orientador. Deus era quem trazia para ele toda a fonte de conhecimento. Todavia, eles pecaram, erraram, tomaram o caminho errado, desobedeceram ao Senhor. E a grande lição que fica para nós, irmãos: o pecado tem consequência. Mais cedo ou mais tarde, o teu pecado há de te achar. Aleluia. Não existe semente neutra. Todas as vezes que cultivamos o pecado, seja ele do tamanho que for, vai ter uma colheita. E infelizmente, os nossos pais, Adão e Eva, perderam o melhor de Deus. Coloca para mim Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que ocorreu aqui? Eles foram despejados do lar que era deles, que Deus os deu, o presente que Deus concedeu para eles, que era o paraíso, e dali eles foram expulsos, excluídos, trancados, nunca mais regressaram. A porta do Éden foi trancada, 2 querubins foram ali colocados, e já não podiam mais regressar, retornar, retrocederem, porque o pecado tem esse preço de consequência. Todavia, eles saíram dali com uma esperança. Retroage o voto 15. Porque Deus havia prometido para o casal, 15, 3:15, que haveria de conceder um descendente que traria esperança. Ele haveria de ferir a cabeça da serpente. Então havia uma promessa da parte de Deus. E foi com essa promessa que esse casal sai dali de dentro. Apesar dos pesares, havia ainda uma esperança. E ainda entramos na palavra. Após estarem fora do Éden, e lembrando, irmãos, Adão e Eva não tiveram filhos dentro do Éden.
Isso é uma heresia. Várias seitas se apresentam com essa possibilidade. Não existe nenhuma formação humana que não venha de Adão e de Eva. Esse princípio é importante eu salientar, para que os irmãos compreendam que Deus criou Adão e criou Eva, e toda a geração veio a partir deles. Mas dentro do Éden não tem filhos gerados ali. Até porque, se os filhos ali dentro que existissem, eles teriam que ter pecado. A Bíblia é explícita em dizer: quem foi expulso do Éden foi Adão e Eva. Não tem filhos. E este casal excluído, expulso do Éden, por terem desobedecido ao Senhor, agora eles vão ter que se adaptar, a vivenciar, até que viesse o descendente da mulher. É nessa esperança que eles vão viver. Mas Deus ainda é tão gracioso, Deus é tão bondoso, irmãos, que antes de ele expulsar, diz a Bíblia que Deus os vestiu. Um animal foi morto lá no Éden, já apresentando o sacrifício da cruz do Calvário, para que Adão e Eva fossem vestidos. Eles receberam orientação. Eles saíram do Éden, mas Deus ainda ficou em comunicação com o homem. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade. Adão e Eva fora do Éden, eles aprenderam o ato de cultuar a Deus, de reverenciar ao Senhor, a servir a Deus com suas ofertas, com seus sacrifícios. Eles prestavam o seu culto a Deus. E diz a Bíblia no verso 1 que, capítulo 4, verso 1, que Adão, ele conheceu Eva, quer dizer, ele teve relação com a sua esposa, e ela deu à luz a um filho chamado Caim. Caim significa adquirir. E eu me detenho aqui um pouco, irmãos, porque Eva, se pudéssemos olhar para o rosto dela, tem um brilho de felicidade, de encanto, de alegria. Ela diz: eu alcancei do Senhor um homem. Em outra versão vai dizer assim: eu adquiri um varão da parte do Senhor. Tem outra versão que diz: com a ajuda de Deus eu consegui ter um homem. Mas era só um bebê. Mas ela já olhava para o bebê e dizia: eu adquiri, eu alcancei. Mas por que essa alegria, essa euforia toda? Por causa de Gênesis 3,15. Porque ela tinha esperança do descendente da mulher. Ela dizia: esse vai ser aquele que vai nos redimir, que vai mudar a nossa história. Ele é a promessa, ele é o descendente que haverá de fazer a diferença. Isso talvez criou nela essa expectativa, essa docilidade dessa mãe. Mas o verso 2 diz que ela também deu à luz a mais um filho chamado Abel. O que significa Abel? Abel significa sopro, vaidade. Não tem cântico, não tem euforia. Ela estava tão encantada com o seu primogênito Caim, mas ela não teve esse encanto com Abel, porque ela já considerava que o seu primogênito já seria a resolução de tudo, já traria então a esperança de volta, de reconexão com Deus. E eu abro aqui um parênteses, irmãos, para salientar a respeito daquilo que já comecei a falar. A Bíblia, ela é explícita em dizer para nós: Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram formadas pelo Senhor. Cada vez mais vivemos em um tempo onde a teologia progressista tenta invalidar a palavra. Essa teologia moderna onde tenta tirar a nossa crença fidedigna no Deus verdadeiro, na palavra do Senhor. E com isso levanta questionamentos, teses, conceitos, ideias que nada tem a ver com substancial doutrina bíblica da palavra de Deus. Eu vou ler apenas 2 textos. Atos capítulo 17, versículo 26, para a gente continuar a palavra. Diz assim: de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, e determinando os tempos já dantes ordenados
e os limites da sua habitação. Troca para mim apenas o corrigir fiel. A única que traz essa expressão é a corrigir fiel. Toda e qualquer outra versão você vai encontrar que de um só homem Deus fez toda a geração dos homens. Entenda uma coisa: Deus criou toda a humanidade a partir de Adão. Paulo, quando ele prega no Areópago, ele diz que foi a partir de um só homem que Deus gerou toda a humanidade. Todos são descendentes de Adão. Todos vieram dele. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Quando Adão dá um nome a Eva, então se classifica que Eva é a mãe de todos os seres humanos, de todos os seres viventes. Adão é de quem toda a raça humana veio. Eva é a mãe de todos os viventes. Aleluia. Não há uma segunda geração. Glória. Não existe seres híbridos. Não existe anjos que desceu e que criou uma nova geração. Não existe geração pré Adão. Não, amados. Toda geração que existe veio através de Adão. Por isso que nós entendemos que por intermédio de Adão entrou o pecado no mundo. O pecado entrou a morte. E por isso que todos pecaram. Todos estão debaixo da sentença de morte. E Jesus ele veio para resgatar a todos aqueles que estão debaixo do pecado por meio de Adão. Voltando para a palavra, para aquilo que nós estávamos a compartilhar sobre Caim e Abel. Diz a Bíblia no verso 3, que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Escuta uma coisa, irmãos. Caim e Abel cresceram. Como vos disse, toda geração ele vem de Adão e de Eva. A Bíblia, quando fala da árvore genealógica, sempre vai estar falando dos homens. E a preocupação do Espírito Santo a falar através de Moisés escreveu Gênesis, era mostrar a árvore genealógica e a ação a partir de Caim e Abel. Por isso a Bíblia não relata a respeito dos filhos e filhas a mais que Adão teve. Mas a Bíblia é explícita em dizer que Adão e Eva tiveram muitos e muitos filhos. Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz assim: depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos, verso 5, todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Adão viveu 930 anos e ele teve muitos filhos e filhas. Foi assim que foi formada a primeira geração. Mas pastor, como que um irmão ia casar com uma irmã? Sim, queridos, era o início da humanidade. Era o princípio sendo estabelecido. A lei que proibia esse tipo de incesto ainda não existia. Então não temos como ficar arranjando, procurando problema na Bíblia com quem Caim casou. Caim automaticamente casou com a sua irmã ou com uma sobrinha. Quando ocorreu esse fatídico, e às vezes, irmãos, nas nossas historinhas bíblicas para criança, acaba se cometendo um erro, porque se imagina que Caim e Abel eram dois meninos. Não, nós estamos falando de dois homens, possivelmente até mesmo já casados. Qual era a idade que você imagina que tinha Caim e Abel? Quantos anos eles tinham? Eu posso te assegurar, não tinha menos que 100. Pastor, mas só tem como provar isso na Bíblia? Sim. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Diz a Bíblia que quando nasceu Sete, Adão tinha 130 anos. Lembrando que a idade de Adão só conta quando ele saiu do Éden. O tempo que ele estava no Éden não se conta. A contabilidade é do tempo que ele saiu do Éden. Então ele tinha 130 anos e Adão foi formado adulto. Adão não nasceu. Adão e Eva foram formados dois seres adultos. Então quando Sete morreu, Adão tinha 130 anos.
E qual é o contexto que Sete ele nasce? No capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim matou. Sete nasce logo após a morte de Abel. E quantos anos Adão tem? 130 anos. Então nós estamos falando de dois homens com mais este ano, talvez 120, 125 anos. E nesse intercurso, irmãos, quantas filhas que Eva teve? Aleluia. Quantos filhos que já haviam na terra formado? Às vezes é um engano que se diz: naquele tempo existia 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Não. Lá estavam seus filhos e filhas, não narrados pelos seus nomes. É com esse contexto que eu começo então a introduzir dentro da palavra. Então nós temos aqui 2 homens adultos, já criados, já estabelecidos. Caim, ele escolhe ser lavrador da terra. Ele vai cuidar da agricultura, subsistência, alimentação, o cuidado para a sua sobrevivência. Mas o que me encanta é pensar que Abel, ele faz uma outra escolha, ele vai por um outro caminho. A Bíblia diz que Abel, ele se tornou pastor de ovelhas. E eu preciso acrescentar uma coisa. Aí ele bota aí o 4:2, que vai posicionar Abel como pastor de ovelhas. Uma coisa importante nós salientarmos aqui: até esse momento que o homem sai do Éden, o homem é totalmente voltado para comer apenas fruta, legumes, verduras. O homem não come carne ainda. E eu fiquei a me questionar, pensando: mas por que ele vai ser pastor de ovelhas? Você não vai comer a carne? 2 coisas apenas. A primeira é que a ovelha iria produzir a lã que tornaria investimentos. Mas o segundo é o que me encanta: é que as ovelhas eram para prestar culto a Deus. Ovelhas eram o meio pela qual ele teria para cultuar ao Senhor. Então não fala de sobrevivência, de alimentação. O seu cuidado com as ovelhas era porque ali estava ele para nutrir o seu culto de sacrifício e de oferta para Deus. A escolha que Abel fez até mesmo da sua profissão foi embasado na sua devoção com Deus. Foram ensinados, instruídos por Adão, por Eva. Eu fico a pensar quando Adão sentava com seus filhos, e lá estava Caim e Abel, e ele dizia: olha, nós estávamos lá no paraíso, o próprio Deus nos visitava, falava conosco. Aleluia. Deus nos falou isso, nos instruiu, e ele contava aquelas histórias para os seus filhos, e assim marcava eles. Aleluia. Mas a parte da história que era difícil de engolir, de aceitar, é quando eles disseram: um dia a mãe de vocês tomou do fruto proibido, e por essa razão nós fomos excluídos do Éden. E talvez eles iriam perguntar: mamãe, por que a senhora fez isso? Mamãe, por que a senhora tomou essa postura? Mas não tem como mais. Caim e Abel cresceram ouvindo essa história, cultuando a Deus mediante o culto regido por Adão. Mas como há homens adultos que já eram donos dos seus próprios narizes, talvez com suas famílias já constituídas, lá foram eles prestar seu culto a Deus. E diz a Bíblia que no verso 3, que Caim, como primogênito, é o primeiro que vai cultuar. Aleluia. E o que ele faz, pastor? Ele vai do fruto da terra. Ele pega aquilo que era o seu trabalho e ele vem para cultuar. Ele traz um grande cesto e ele vai apresentar-se diante do Senhor. E eu preciso aqui pontuar sobre esse culto, porque eu quero falar desse culto de Caim. Aleluia. Caim vai prestar um culto a Deus e ele traz o seu fruto, o seu trabalho, tudo aquilo que ele trabalhou com o seu suor. É o resultado do suor do teu trabalho que ele vem trazer para Deus. Gênesis capítulo 3, verso 17. Na sentença que Deus implicou aos seus pais,
Diz a Bíblia: portanto, destes ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha a sentença: maldita é a terra por causa de ti. A terra estava debaixo de maldição, e em meio ao fruto da terra, é esse elemento que Caim vem trazer para Deus. Mas foi isso exatamente que os seus pais o ensinaram? Ou Caim estava inventando um novo culto? Ou Caim estava trazendo algo diferente, sem entender, sem compreender que no culto a Deus, irmãos, e aqui eu entro firmemente para dizer: a nossa geração está tentando inventar alguns cultos, alguma forma de cultuar a Deus, porque acha que Deus tem que aceitar o culto. Olha, pastor, eu estou vindo da igreja, eu posso prestar o meu culto a Deus, Ele vai aceitar. Eu gosto do ritmo X, eu gosto dessa forma, eu ministro dessa maneira. Ei, se o culto é para Deus, igreja do Senhor, tem que ser do jeito dele. Quem escolhe é Ele, quem recebe é Ele. Eu não posso produzir um culto para os homens e achar que Deus vai aceitar. Esse foi o grande equívoco de Caim. Ele preparou do jeito dele, da maneira dele, e trouxe isso para Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava lá no Areópago, ele já tinha falado sobre Deus. E eu digo que o problema de Caim é que Caim tinha um culto errado, mas ele também tinha uma teologia errada. 17 e 25 de Atos. Paulo, ele diz: Deus não é servido por mão de homens. Preciso de ela estar aqui falando sobre contribuição, sobre dízimos e oferta. Sim, amados, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou sendo co-participante do reino. Eu estou ajudando para que o reino de Deus venha se expandir. Eu estou participando da obra do Senhor, mas entenda uma coisa: Deus não é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Olha, é um engodo, é uma mentira quando você pensa que Deus está pedindo esmola para crente, que Deus está pedindo favor para crente. Queridos, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo. Ele só nos dá o privilégio de cooperar com a obra dEle. A Bíblia está dizendo: Ele não se necessita de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Caim achava que ele, pegando do fruto da terra, estou arrebentando no meu culto. Olha, o meu culto é o culto. Papai e mamãe não sabem cultuar. O meu é o tal. É o culto poderoso, porque eu estou trazendo aqui, olha, quanta variedade. Eles não aprenderam isso. Eu trouxe a variedade, o colorido. Misturei aqui, ó, fruta, legumes e tantas coisas. Porém, diz a Bíblia, no verso 4, que o seu irmão Abel, ele também vai cultuar ao Senhor. Mas parece-me que Abel é o homem da ortodoxia, é o homem que quer caminhar e palmilhar naquilo que aprendeu. Ele vai continuar naquilo que foi lhe ensinado, e ele então vai tomar, não é do seu rebanho, não. Olha como o Espírito Santo fez com que Moisés escrevesse. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Aleluia. Ele não pegou qualquer coisa, não. Ele foi lá e escolheu. Aleluia. É a melhor. E ele pegou da sua gordura, porque ele estava dizendo: eu vou prestar culto para Deus, e eu quero levar o meu melhor. Porque se foi Ele que me deu esse rebanho inteiro, o que eu estou levando para Ele não é uma ovelhinha. Eu vou levar ovelhas. É da plural, dos primogênitos das suas ovelhas. Então ele pega ali uma quantidade que a Bíblia não diz quantas. Seu coração não tem peso. Epa, mas eu estou dando 10 aqui, rapaz. Não. Seu coração está alegre, está feliz, está saltitando. E quando ele coloca aquilo diante do altar de Deus, a Bíblia está dizendo: atentou o Senhor para quem?
para Abel, não é para oferta. Aleluia. Glória. É para Abel. Sabe por quê, irmãos? Primeiro é a ofertante, depois a oferta. Primeiro é a pessoa, depois é aquilo que traz. Deus agora está ali olhando para Abel, está dizendo: é isso que eu queria, Abel. Aleluia. É isso que eu quero, Abel. Glória a Deus. Deus atenta para ele. Aleluia. A Bíblia não diz qual é a maneira que existe então de confirmar, de estar aqui classificando como é que Deus aprovou essa oferta. Todavia, bota aí Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. Quando o tabernáculo foi oferecido e Moisés estava ali a oferecer, diz a Bíblia então que entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces. Cremos nós que foi isso que ocorreu ali. Aleluia. Quando ele coloca os animais ali postos, desce um fogo de Deus. Aleluia. Que consome o holocausto, e ele jubila, ele canta, ele se alegra. Mas tem um problema. Tem um problema porque alguém está lá do lado. No culto dele não tem nada. Não tem fogo, não tem ardor. Pelo contrário, tem uma frieza de coração. Aleluia. São dois cultos diferentes. Glória a Deus. Um culto que está ardendo com a glória, com a graça de Deus que é derramada, e um outro culto frio, vazio, cheio de obras da terra. É interessante que a Bíblia nada fala mais sobre Abel. A Bíblia só diz que ele teve a aprovação divina. Deus aprovou a sua oferta. Aleluia. Deus se agradou dele. Porque essa conjuntura que a gente precisa olhar, irmãos. Atentou o Senhor para Abel, e depois ele atentou para a sua oferta. Agora vem o 5. Mas todavia, portanto, entretanto, para Caim, e também para a sua oferta, não atentou o Senhor. Deus estava dizendo: ei, Caim, você pode fazer melhor. Está reprovável, eu não quero. Pensa que Caim corrigiu o coração? Aleluia. Não, a Bíblia diz que ele se irou, ficou bravo. Como assim? Perdoa, irmãos, não estou blasfemando. Eu só quero te fazer entender qual é a posição de Caim. É como se Caim tivesse dito: como assim, Deus? O senhor não vai aceitar meu culto? Eu fiz o meu melhor. Eu fui lá, recolhi o produto, trouxe aqui. Agora o senhor não vai dizer que não vai aceitar meu culto? É como ele: quem é o senhor que pensa aí? Eu fiz meu culto, o senhor tem que receber. Aleluia. Infelizmente, irmãos, é a postura de muito crente. Tem crente que diz: eu botei Deus contra a parede. Eu botei Deus lá porque Deus tem que me... Como assim Deus tem o quê, irmão? Você é criatura, Ele que é o Criador. Aleluia. Ele é soberano. Nós somos pó. Não esqueça quem tu és. Aleluia. Caim está irado, está cheio de ódio. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o semblante dele cai. Enquanto Abel está feliz da vida com Deus, lá está Caim, todo carrancudo, irado, cheio de ódio, coração pesado. O semblante dele está horrível. Aleluia. Obrigado. E ele se irou, fechou a cara, ficou só o ódio. Mas eu aprendo sobre a graça. Verso 6. Escuta, nós estamos falando de culto, irmãos. São dois homens que estão cultuando. Glória a Deus. Um está irado, o outro está feliz. E aí, como Deus é tremendo. Escuta isso. Abel não precisou de manifestação de Deus, ele já estava, ó. Quem tem o coração pronto para Deus, irmão, não precisa de coisa sobrenatural, ele caminha por fé. Aleluia. Ele já está feliz em saber: eu estou fazendo certo com Deus. Deus não tem que me provar nada, Deus não tem que mostrar nada. Eu estou feliz com Deus e amém. Glória a Deus, porque Ele faz e pronto. Glória a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer também, Ele continua sendo Deus e acabou. Eu cultuo a Ele por aquilo que Ele é. Aleluia. Mas Caim tem problema. E diz a Bíblia aqui que o Senhor, então, meu Deus, que graça. O Senhor se manifesta para Caim.
chegou aqui de um jeito. Você estava todo eufórico. Aleluia. Estava todo achando que estava arrebentando. E agora assim, o que mudou para você? Aleluia. O que está acontecendo? Aí vem o verso 7. É para mim e para você. Esse é para mim e para você. Porque Deus questiona, é Deus questionando o Caim. Deus não mandou anjo. Não mandou, ele próprio veio falar com ele. Porque está mostrando, eu quero me relacionar com você. Só você fazer direito, homem. Aleluia. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. Deus diz, rapaz, se você fizer do jeito certo, você não vai ser aceito. Você não viu tantos e tantas vezes que teu pai e tua mãe vieram e eu aceitei. Você sabe como fazer. Para de tolice. Para de criar coisas. Aleluia. É Deus que está perguntando. Se fizeres bem, não é certo que será. Deus está dizendo, com certeza você vai ser aceito. É só você fazer do jeito certo. Aleluia. Você não está errando porque você não sabe fazer o certo. Você está errando porque você criou um caminho próprio. Você está errando porque você que estabeleceu isso do seu jeito. Aí Deus adverte. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado está à porta, na espreita, só te esperando. Aleluia. Sobre ti será teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está advertindo Caim, dizendo para ele, olha Caim, o pecado é como um cão bravo que está à porta. É como um animal que está ali, vociferando, esperando você passar para te atacar. Mas é você que vai ter que dominar esse cão bravo. É você que vai ter que ter o domínio dessas coisas. Se você fizer o que é certo, se você tomar o caminho correto, as coisas serão diferentes. Porém, irmãos, agora vira o 8. Deus advertiu. Deus falou. Seu semblante está errado. Sua postura está errada. Seu coração está ruim. Falou Caim com seu irmão Abel. Tem outra tradução que vai dizer, chamou Caim a Abel. Abel, vá lá no campo, irmão. Vou lá, quero falar contigo. Talvez Abel poderia dizer, fala aqui, rapaz. Vou falar aqui no meio da família, qual é o problema? O que é que tem de segredo entre nós? Não, eu quero lá no campo. Lá no reservado. Lá no oculto. Queridos, nesse texto se caberia exatamente. Foi como ovelha muda para o matadouro. Ele foi porque confiava no irmão. Ele foi porque achava que o irmão era confiável. Ele foi porque considerava, é meu irmão. É meu sangue. É meu mais velho. Saiamos, vamos ao campo. A King James diz assim. E quando estavam no campo, no bate-papo, ali na conversa, aconteceu que Caim se levantou contra seu irmão e matou. Eu te pergunto, igreja, o que Abel fez com Caim? O que ele fez? Nada. Só cultuou, só serviu a Deus. Ele não errou, ele não criou nenhum problema com seu irmão. A grande questão dele é que ele fez um culto que Deus se agradou. Eu anotei aqui nos meus rascunhos. Que horror, que tragédia. Ele matou o irmão, mas não mudou o coração. Ele esteve disposto a matar para se vingar de Deus, do que preferir corrigir seu erro, se arrepender, mudar de vida. Que tragédia. Que horror pensar. Escuta, irmãos. Caim é o primeiro homem que nasceu sobre a face da terra. Adão e Eva não nasceram, foram formados adultos. Então Caim é o homem que inaugura a terra como alguém que nasceu sobre a terra. E é esse homem que nasceu, o primogênito da terra, também vai se tornar o primeiro homicida. O primeiro homem que ganhou a vida através do nascimento é o primeiro homem que vai trazer a morte através das suas próprias mãos. Matou.
escondeu o seu corpo. Aleluia. Se eu tivesse mais tempo. Mas eu preciso dizer para você. Como é que volta para casa? Como é que olha para seus irmãos? Como é que olha para o seu pai e para sua mãe? Vai falar o quê? Vai dizer o quê? Porque a primeira pergunta é: o que ele te fez? O que ele fez com você? Mas escuta, ele sai como se não tivesse feito nada. Ô igreja, Caim é o retrato de muitos homens, de muitas mulheres hoje. Pecam, erram e saem como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Não mexe com o coração, a mente já está cauterizada. É, Jesus, aleluia. Não tem remorso, não tem arrependimento, tem sentimento nenhum. Prejudica, mata, destrói. E levanta como se nada tivesse acontecendo. Misericórdia, meu Deus, aleluia. E lembrando, tudo era porque o irmão cultuou a Deus e Deus aceitou. Ele vai embora. Só que tem uma questão, irmãos. Deus então vai procurar esse homem novamente. Oh Deus de amor. Aleluia. Oh Deus insistente. Deus procurou ele antes de pecar. Deus deu caminho para ele não errar. E depois que errou, Deus procura ele de novo. Isso chama graça. É claro que aqui poderíamos abrir várias janelas de temas, de tópicos, de discussões teológicas. Porque Deus permite que o justo morra. Porque Deus permitiu que Abel, que fez um culto perfeito, morrer. Ei, igreja, em nome de Jesus, se você está sofrendo, não se preocupa não. Abel está guardado. O que é dele está guardado na eternidade. Ninguém toma, ninguém rouba. Pode matar o corpo, pode tirar a vida, mas não arranca a fé, não arranca a presença de Deus. Não se tira a eternidade. A eternidade foi Deus que nos deu. Está com Ele e Ele nos deu a vida abundante com Ele. Tudo que Caim pôde fazer foi ceifar a vida de Abel. Aleluia. Deus não foi injusto com Abel. Mas escuta. Deus então vai inquirir a Caim. Deus vai questioná-lo. Isso é graça, irmãos. Deus pergunta: onde está o teu irmão Abel? Onde está teu irmão Abel? Em outra tradução disse: onde está Abel? E Deus completa: teu irmão. Só te lembrando quem é ele. É o teu irmão. Da onde é ele? Escuta uma coisa. Há um engodo, um equívoco. Como eu disse, Caim é um homem que tem problema com culto, mas é um homem que tem problema com teologia. A teologia de Caim era uma teologia absurda, porque o Deus de Caim era o Deus segundo o seu coração, era o Deus segundo a sua ideia, segundo o seu conceito, era o Deus que tinha que aceitar tudo, era o Deus que tinha que seguir os padrões humanos, era um Deus antropocêntrico, era um Deus centrado nele próprio, nele mesmo. Então o Deus de Caim não era o Deus verdadeiro, e é por isso que ele tem problemas de relacionamento com Deus. Escuta uma coisa, irmão: se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ter problema de relacionamento com Deus. Tem muito crente hoje, muitas pessoas que dizem: eu estou ferida com Deus. Eu estou falando: que Deus que te feriu? Que Deus que te fez mal? Ele te deu a vida. Se você está vivo é por causa dele, é por causa da misericórdia dele. Aleluia, Jesus. O problema teológico que nós temos hoje é que as pessoas não consultam quem é Deus, criam os seus deuses no seu coração. E Caim é esse homem que criou o seu próprio Deus. Porque ele mata, escuta, ele leva Abel para o campo, mata ele e acha que vai ficar assim. Escondeu tudo, mas ele se esquece que há um Deus no céu que tudo vê. O Deus verdadeiro tem os olhares para todas as coisas. Eu separei 4 textos aqui, coloca, vamos ver se conseguimos ser rápido, Raeli. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Quer dizer, não tem ninguém que passa sem o olhar de
Deus enxergar. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Aleluia, Jesus. Tem outra versão que diz, aqueles com quem temos que dar conta. Mas vamos lá, Jeremias 23 e 24. O profeta, ele diz, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está dizendo, olha, os céus e a terra estão cheios da minha presença. Aleluia. Vai se esconder aonde? Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Salomão, ele diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele sabe quem é mau, ele sabe quem é bom, ele enxerga, ele sabe distinguir. Nós podemos fazer um juízo errado, mas Deus não. Deus não erra. Deus não erra o alvo. E por último, Jeremias capítulo 16, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Aleluia. Esse Deus, esse aqui que é o Deus verdadeiro. Não. Caim não conhecia esse Deus. Aleluia. Agora vamos voltar para Gênesis 4:9. Então Deus questiona, onde está Abel? Aí ele está pensando que Deus não tinha visto. Sabe o que ele tem? A petulância de dizer, não sei, mentiroso. Eu não sei, como não sabe? Acabou de matar. Suas mãos ainda têm marca de sangue. Não sei. Além de assassino agora, ele é mentiroso. É por isso que quando Jesus fala em João 8:44, ele diz, vós tende por pai o diabo, que é mentiroso, homicida e mentiroso desde o princípio. Sim, lá estava Abel morto, porque Caim deu lugar a quem? A Satanás. Deu lugar ao inimigo, deu lugar aos poderes das trevas, seguiu o caminho do mal. E Deus agora está falando com ele, ele diz, não sei. Aí ele é desaforado. Irmãos, tem crítica e desaforado com Deus, com pastores, com líderes, com o pai, com a mãe, com autoridades. E ele é um desaforado. Sou eu um guardador do meu irmão? Eu não sabia que eu era guarda-costas do meu irmão, não. Desaforado. Queridos, a graça de Deus é tão grande que Deus poderia dizer, ô pozinho, você sabe quem você está falando, pô? Você não sabe que se eu te assoprar você desaparece? Mas ainda Deus, na sua graça infinita e misericórdia, irmãos, Deus vai perguntar ainda, o que fizeste? Esse é o Deus da graça. É Deus tentando dizer, o que você fez, rapaz? Eu não te avisei, eu não te falei, era só corrigir o coração, homem. Agora, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Deus está dizendo, eu vi o que você fez. Eu estava lá. Eu vi os teus erros. Lembra do filme? Eu sei o que você fez no verão passado. Deus está dizendo para você, eu sei o que você fez nos tempos passados. Mas acalma o teu coração, porque Ele é gracioso, misericordioso, perdoador, e Ele não lança em rosto os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lança o nosso pecado lá no mar. E a gente completa, é como fosse um mar do esquecimento. Mas Ele sabe tudo sobre nós. Conhece a nossa história por dentro e por fora. Ele sabe quem nós somos, irmãos. E Deus está dizendo, olha Caim, a voz do teu irmão está clamando diante de mim. Verso 11. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Meu Deus. Caldo engrossou para ele. Achou que não ia dar nada. Achou que ia ficar por isso mesmo. E Deus está dizendo, você é maldito agora, rapaz. Você tinha, a sua mãe tinha esperança que você era o descendente. Você era quem ia livrar. E agora tu é um maldito por causa das suas escolhas pecaminosas.
Você escolheu o pecado, você escolheu o caminho errado, e agora você recebe castigo de maldição. Pense que mudou o coração, irmãos. Queridos, tem gente que o coração é tão duro, tão duro, tão duro, que nem Deus falando com ele muda. Escuta, não tem predestinação aqui não, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender como é que os calvinistas encontram que Caim foi predestinado para isso. Deus está insistindo, está falando para o sujeito: rapaz, conserta, acerta. Escuta, igreja, se você for para o inferno, não é porque Deus te jogou lá, não, porque você escolheu errado. Não venha dizer que Deus não joga ninguém no inferno. Ele insiste. O homem que é teimoso, Caim é o teimoso. Pensa que ele corrige o coração? Não corrige não. Filho 13. Agora ele vitimiza. Agora ele é um cheio do mimimi. Disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Troca a versão para mim. Porque ele vai dizer que o castigo é maior que ele possa suportar. Agora é coitadinho. Apronta, erra, faz o erro e Deus ainda é mau. Queridos, em nome de Jesus, esse é o retrato da nossa geração. A geração que peca, erra, apronta, mete os pés pelas mãos e diz: estou sofrendo por causa de Deus. Não, você está sofrendo porque você escolheu errar. Aleluia. Você está sofrendo porque você tomou caminhos errados. Receba a graça de Deus e para de ficar quicando com Deus. Aleluia, Jesus. Aí ele quer acusar Deus aí dizendo: não, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Ele está dizendo: Deus, o senhor é justo, não. Eu mereci um castigo menor. Não era para isso. Por isso que eu falo, a teologia dele é toda errada. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele acha que tudo está favorável para ele. Não importa o quanto ele erre, não importa o que ele faça. É a ideia de muitas pessoas sobre a igreja, sobre o céu, sobre Deus. Ela pronta, ela faz, ela erra e acha que tudo vai funcionar em torno dela. Não, que todo pecado tem consequência. Eu digo e afirmo: Deus é gracioso, Deus perdoa, o céu está aberto sim. Mas entenda, tudo o que você faz tem consequência. Aleluia, Jesus. Vira o 14. Vê. Hoje tu me expulsas. Ele está dizendo: é o Senhor que está me expulsando desta terra. Eu terei que me esconder da tua face. Eu serei um fugitivo, errante pelo mundo. Qualquer que me encontrar vai me matar. Agora está com medo de morrer. Agora vai com medo das consequências. É um coitadinho. Está vitimizado. Lembrando, só existe isso porque ele escolheu. Só tem isso porque ele tomou esse caminho, irmãos. Mas aí, queridos, eu termino dizendo: que graça. Que graça é o Deus que nós servimos. Bota o 15. Contudo, o Senhor asseverou. Não se preocupa com isso não, homem. Não acontecerá assim. Deus ainda protege o sujeito. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim o sinal. Escuta, alguns acham que esse sinal aqui é sinal da cor da pele negra. Esse sinal aqui é o sinal de castigo. Não, irmão, escuta, pelo amor de Deus. É um sinal de proteção. Olha lá. O Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse encontrá-lo e matasse. Deus ainda, na sua infinita graça, aleluia, dá a ele proteção. E sabe como é que termina tudo isso? Vira 16. Dá para crer? Dá para acreditar nisso? Se retirou da presença do Senhor, foi morar na terra de Nod. Nod significa forasteiro, lugar erro, lugar fugitivo. Não é uma cidade que existia, irmãos. Isso aqui quer colocar o estado de vida que ele passou a ter. Foi morar na terra como errante, como fugitivo, a leste do Éden. Escuta aqui. Caim se retirou da presença do Senhor. Eu te pergunto para terminar a palavra: onde é que você viu ele dizendo: Deus me perdoa? Onde é que você viu ele dizendo: Senhor, foi mal? Não. Ele sai da presença de Deus como se nada tivesse acontecido e vai seguir seu próprio caminho. Queridos, se coloque de pé. Aleluia, Jesus.
Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção. Meu Deus, aleluia. Existem 3 textos no Novo Testamento que falam sobre Caim. E ainda só tenho 2 minutos, mas eu vou ler para você. Aí ele coloca aí Judas, versículo 11. É assim que o Espírito Santo deixou. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim. Você já ouviu a palavra? Eu não preciso discorrer. Qual é o caminho de Caim? Ai daqueles que trilham o caminho de Caim. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Aleluia, Jesus. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Caminho de Caim é o caminho do culto do seu jeito, da sua maneira, a obstinação, a visão errada sobre Deus e querer cultuar a Deus do seu jeito, da sua forma. Preste o seu culto verdadeiro a Deus e não tome o caminho de Caim. Não deixe que o maligno se aposse de você. A Bíblia está dizendo que as obras deles eram má e que ele pertencia ao maligno porque ele escolheu. Ele era a imagem e semelhança de Deus e fez a escolha errada. Só incorreu nisso, irmão, porque ele escolheu. Aleluia. Deus falou, Deus insistiu. Meu Deus. E Deus está insistindo com você. Não tome o caminho do erro, não tome o caminho do mal. O pecado jaz a porta. Sobre ti compete dominar. O Espírito Santo está aqui hoje para dizer: vamos começar de novo. Vamos acertar o coração. Vamos seguir para frente. Não perca o céu. Bendito é o nome do Senhor. Como terminou no verso 16, ele saiu, foi embora, saiu da presença de Deus. Não saia da presença de Deus vazio. Volta para ele, corra para ele, pede perdão. Senhor, me perdoa, eu vou acertar, eu vou corrigir. Me ajuda, Deus, muda a minha vida. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus ainda? Tem alguém que está afastado do Evangelho? Vem correndo. A hora já acabou, eu quero orar por você. Se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje, que quer assumir um compromisso novo com Deus, vem aqui à frente. Porque Deus vai aplainar as suas veredas, vai endireitar os seus caminhos. Tem algo bom de Deus para você, mas é só você e Deus. Você precisa tomar atitude. Se não tem, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu oro pela tua igreja. Eu oro, Senhor, pelo teu povo, Deus, e clamo